A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui mais uma vez com um vídeo para vocês e hoje eu quero falar para vocês uma história de uma pessoa da Bíblia e nós vamos conhecer hoje a história de Jonas. Essa história ela é muito conhecida na Bíblia. Ela se encontra no Antigo Testamento, bem no finalzinho do Antigo Testamento. E essa história, ela fala para nós sobre a desobediência. Jonas, ele era um profeta de nome, um profeta muito conhecido. Mas a palavra do Senhor diz que Jonas, ele recebeu uma ordem do Senhor. E naquele momento, ele não cumpriu o que o Senhor estava mandando ele fazer. Ele preferiu desobedecer ao Senhor. Nós vemos isso no primeiro capítulo do livro de Jonas, e eu vou ler alguns versículos para vocês, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, era o nome do pai de Jonas, dizendo: Levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Nós vemos aqui no primeiro e no segundo versículo, Deus fala com Jonas, fala para Jonas que ele fosse para uma cidade grande chamada Nínive e pregasse para ela, porque a malícia daquela cidade, todo o pecado daquele povo que habitava naquela cidade tinha subido, até a presença de Deus. E a Bíblia diz que Jonas, ele mudou o seu trajeto. A gente fala um pouco aqui sobre a desobediência e logo aprendemos que uma pessoa que desobedece gera dentro de si uma pessoa sem responsabilidade. Quando você é desobediente, você se torna uma pessoa sem responsabilidade. Uma pessoa, quando está obedecendo ao Senhor, a sua palavra, aquilo que o Senhor manda, automaticamente essa pessoa tem uma responsabilidade. E vemos aqui que Jonas, ele foi uma pessoa irresponsável. Ele desobedeceu ao Senhor, indo para um lugar totalmente diferente do que Deus havia mandado. A gente vê aqui no 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Meus queridos, ninguém pode fugir da presença de Deus. Não tem como se esconder da presença do Senhor. Mas Jonas, mesmo sendo um profeta, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sendo um homem tão sábio, conhecendo os princípios bíblicos, conhecendo e temendo a Deus, sendo um homem que pregava a palavra de Deus, ele teve essa capacidade, essa coragem de fugir da presença de Deus. Ele sabia que não podia fugir da presença de Deus, mas a gente vê que quando a desobediência entra na vida de uma pessoa, a pessoa fica cega, a pessoa não enxerga mais, não tem mais direção, porque a desobediência, ela gera uma falta de direção. A pessoa fica sem direção a partir do momento que trilha outros caminhos. Então, Jonas, ele, no versículo 3 do primeiro capítulo, vemos que Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor para Tarsis, era outra cidade. Mais adiante diz: E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. A gente vê aqui nesse versículo 3 que Jonas, achando ele, que indo para outra cidade se esconderia da presença de Deus. Ele chegou e comprou uma passagem totalmente diferente. Deus mandou ele ir para uma cidade chamada Nínive. E ele foi para Tarsis. E ao chegar neste barco, neste navio, a Bíblia diz que ele entra para dentro daquele porão daquele navio e ali ele acha que se escondeu da presença de Deus, mas ninguém se esconde da presença do Senhor. A palavra de Deus mostra que Jonas era um profeta,
Um homem que era ali respeitado, um homem que levava a palavra de Deus às pessoas, que ganhava vidas para Jesus, mas neste momento ele recuou. Mas na frente nós entenderemos o porquê disso. A Bíblia diz que naquela cidade chamada Nínive, habitava pessoas maus, homens maldosos, homens que matavam, homens de sangue frios. E a Bíblia diz que esses homens muito mal fizeram ao povo, né? Muito mal eles faziam ao povo de Jonas. Jonas era um homem hebreu. E a Bíblia diz que ele, quando fugiu da presença de Deus, achando ele que se esconderia e que resolveria o problema, Deus vai mandar outra pessoa, Deus vai se esquecer de mim, eu vou ficar escondidinho aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos no versículo 4 do primeiro capítulo ainda. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Nós vemos aqui que tudo que estava bem na vida de Jonas começou a desmoronar. Porque ele saiu da posição da obediência para a posição da desobediência. A desobediência gera uma irresponsabilidade. Ele simplesmente mudou sua rota, simplesmente entrou naquele navio que ia para outra cidade, entrou dentro de um porão e ali ele dorme. Dorme tranquilo, porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas quando ele estava naquele momento escondido, achou que Deus não ia o ver. Mas Deus estava vendo. E aqui nós vemos que Deus, que é dono do céu, da terra, que manda no vento, manda no mar. Deus mandou um forte vento e uma tempestade. E aquele navio estava balançando para todos os lados. E nós vemos aqui que a desobediência, ela traz grandes consequências até para as pessoas que estão ali inocentes, pessoas que estão ao redor, que não sabem da desobediência daquela pessoa. Muitas vezes, pessoas inocentes pagam preço alto, sofrem por causa da sua desobediência, por causa da minha desobediência. Muitas vezes desobedecemos ao Senhor e pessoas são prejudicadas por isso. Muitas vezes nos escondemos e fugimos da nossa responsabilidade. Muitas vezes coisas estão acontecendo em nossa vida, em áreas da nossa vida. Mas é permissão de Deus para que a gente possa se posicionar naquilo que o Senhor quer para mim e para você. E nós não compreendemos isso, assim como estamos vendo nessa passagem bíblica aqui. Deus estava mostrando para Jonas que Jonas não poderia se esconder dele. Deus estava mostrando para Jonas que Jonas, se escondendo naquele porão do navio, não estava se escondendo de Deus, porque ninguém pode se esconder da presença de Deus. E naquele momento, os que estavam naquele navio ficaram desesperados. E vemos no versículo 5, mas todos os marinheiros temeram e começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar suas cargas que estavam naquele navio para aliviar o peso. Jonas, porém, estava no porão daquele navio, dormindo. Ele estava despercebido enquanto tudo estava acontecendo, enquanto o mar estava agitado, levando aquele navio para todos os lados. Jonas estava dormindo. No versículo 6, a Bíblia diz: e o mestre daquele navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós, para que não perecemos. E aqui no versículo 7, nós vemos que naquele momento aqueles marinheiros quiseram descobrir quem era Jonas, de onde veio Jonas, de que povo Jonas era, a que Deus Jonas servia. Eles queriam descobrir a causa, o motivo que estava acontecendo aquela turbulência naquele mar.
pois eles já haviam clamado ao Deus deles. Eles já haviam jogado cargas pesadas para ver se aquele barco não afundava. Mas cada vez mais a tempestade aumentava. E a Bíblia diz: e dizendo cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? Naquele momento, Jonas, a partir do versículo 9, ainda do primeiro capítulo, versículo 9 do primeiro capítulo, nós vemos que Jonas ali ele se declara. Jonas ali ele começa falando para aqueles homens. E eis que ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia ele da presença do Senhor, porque ele ali tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles ali interrogaram: o que nós vamos fazer agora? Jonas, no versículo 9, declara: ele é hebreu, teme ao Deus do céu e da terra. Ali ele declara que desobedeceu ao Senhor, e os homens perguntam para ele: o que é que a gente vai fazer agora? Então estes homens se encheram de grande temor. Nós acabamos de ler esse versículo 10. Vamos para o 11. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? E ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui no versículo 12, ele reconhece que essa tempestade que estava acontecendo era por causa dele. No versículo 12 do capítulo 1 de Jonas, Jonas reconhece que aquela tempestade sobreveio por conta da desobediência dele. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar cada vez mais se embravecia, cada vez. Então clamaram ao Senhor e disse-lhe: ó Senhor, nós te rogamos que não perecemos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprove. E ele levantaram Jonas e lançaram sobre o mar. Aqui eles jogam Jonas no mar. Jonas é lançado ao mar e imediatamente aquele mar, aquela fúria, aquela tempestade se acalmou. Jonas, ele foi lançado sobre o mar. No 17, nós vemos: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e ali passou Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No 17, Deus prepara um peixe que engole Jonas. Veja que Deus tão misericordioso. Jonas desobedece, sai da presença de Deus, foge ali achando que estava se escondendo de Deus, mas Deus mesmo assim lhe dá uma nova oportunidade de se arrepender daquilo que ele tinha feito. No versículo 17 do primeiro capítulo, Deus fala que prepara um peixe para que engolisse. Ele dá ordem ali para que um peixe grande engolisse Jonas. E esteve Jonas 3 dias
dentro daquele peixe e 3 noites. No capítulo 2 de Jonas, ele começa uma oração. E essa oração vai até o versículo 9. Capítulo 2 de Jonas, até o versículo 9, é a oração que Jonas faz dentro do ventre daquele peixe. Jonas, ele ora arrependido. Ali ele começa falando várias coisas, pedindo e clamando ao Senhor. Ali ele pede perdão, ali ele reconhece. Ele compara aquele lugar como o inferno. E Deus, no versículo 10, diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Nós vemos a misericórdia de Deus no versículo 10 do capítulo 2 de Jonas. Deus, ele dá uma oportunidade para Jonas. Faz aquele peixe vomitar Jonas na terra. Jonas não morreu. Jonas desobedeceu a Deus. Mas quando Jonas entra no momento de arrependimento e ele começa clamando a Deus nas entranhas daquele peixe, onde ele faz uma oração ali, Deus ouve a oração de Jonas. No capítulo 3 de Jonas, Deus fala uma vez mais com Jonas. Novamente Deus diz: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E aqui, nesse versículo 3 do capítulo 3 de Jonas, a partir do versículo 3, começa falando sobre a cidade de Nínive, onde diz: e Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, pelo caminho, de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive se destruirá. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra, eu vou dar uma pausa aqui no 5, do capítulo 3. Jonas chega à cidade de Nínive, começa pregando a palavra de Deus para o povo daquela cidade, dizendo que 40 dias aquela cidade seria destruída, porque todo o pecado subiu à presença de Deus. Só que a reação do povo não era o que Jonas esperava. Jonas achava que aquele povo tão mau, que tanto maltratava o povo de Jonas, que tanto maltratava os hebreus, Jonas naquele momento achava que aquele povo de um coração duro não ia se arrepender. Ele achava, melhor dizendo, que aquele povo não ia dar a mínima para aquela palavra. Jonas, quando ele desobedece a Deus, é porque ele não queria ir para Nínive. Ele tinha medo daquele povo. Ele tinha medo porque aquele povo já tinha uma fama de mal. Aquele povo já tinha matado muito dos seus. E Jonas não queria, Jonas queria que eles morressem, porque eles eram maus e Jonas queria que eles morressem e pagassem pelo que eles faziam. Porém, Deus, ele é maravilhoso. E ele deu oportunidade para aquela cidade. Ele queria salvar aquele povo. Mas Jonas não queria ver aquele povo salvo. Ele queria ver aquele povo se destruir pela sua maldade. E aqui nós vemos que Jonas vai,
obedece, depois de tudo que ele passou, ele resolve ir, obedecendo a Deus, chega na cidade e começa a pregar. E logo, no versículo 5, a Bíblia diz que aquele povo daquela cidade, ouvindo a pregação, proclamaram um jejum. Mandou todos se vestirem de saco, desde o maior até o menor. E no 6, esta palavra chegou também até o rei de Nínive. Então ele se levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de saco e se assentou sobre as cinzas. Ele se humilhou, aquele rei daquela cidade, se humilhou, juntamente com todo o povo, todos em um só propósito, fazendo um jejum para Deus perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que ele ficou sobre as cinzas e fez uma proclamação que divulgasse em toda Nínive um decreto do rei, que de grandes a pequenos, homens e animais, os bois, as ovelhas, nenhum provasse nenhum alimento e nem bebesse água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, para que Deus perdoasse, para que Deus convertesse cada um daquele mal, daquela violência que eles fizeram com as suas mãos. E quem sabe, Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o seu furor e a sua ira, de sorte que não perecemos. Aí aqui no versículo 10 do capítulo 3, olha o que é que Deus disse. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado para eles e não o fez. Olha que coisa linda! Um povo mau, com práticas mal, ali aquele povo se arrepende, faz jejum, convoca toda aquela cidade para jejuar, se vestiram de saco, se humilharam, clamaram fortemente a Deus para que Deus mudasse o quadro, mudasse aquilo que ele havia dito que ia destruir aquela cidade. E no versículo 10 do capítulo 3, vemos que Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado e não o fez, meus irmãos. Aquela cidade foi salva. Então nós vemos aqui no capítulo 4 que tem um título chamado A Revolta de Jonas. Como assim a revolta de Jonas? Veja, mas isso desagradou extremamente Jonas e ele ficou irado. Jonas ficou irado, porque Jonas, no princípio, como eu falei, não queria ir para essa cidade, porque o povo era mau, o povo matava as pessoas, e ele achava que ia acontecer com ele. Mas quando Deus mandou, quando Deus deu a ordem, Deus se responsabilizaria pela sua vida. E quando ele vê que o povo se arrepende e que Deus, ele não faz aquilo que ia fazer, ele se revoltou. E a Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 4, e orou ao Senhor e disse, ó Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me prevenir, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor-me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem, que assim te ireis,
Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo dela, à sombra, para ver o que aconteceria à cidade. Nós vimos que Jonas fez uma cabana, assentou-se debaixo para ver o que ia acontecer naquela cidade naqueles dias. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, é o nome de uma árvore, aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra. Aquela árvore que Deus fez nascer, cheia de folhas, fez uma sombra para Jonas. E fez uma sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do sol e do enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. No versículo 7 do capítulo 4, diz assim: Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, e ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. A Bíblia diz aqui no 7 que no 6 Deus criou, aquela árvore cheia de folhas que fez uma sombra para Jonas. Jonas muito se alegrou, mas no dia seguinte Deus envia um germe que consumiu todas as folhas daquela árvore, e aquela árvore secou. E aconteceu que apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é do que viver. Então Deus disse a Jonas: fazes bem assim, te ireis por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem em que revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão de uma aboboreira. Ele está dizendo aqui na sua palavra que Jonas, ele ficou com pena. Ele teve misericórdia daquela aboboreira, aquela árvore que um dia ela nasceu, no outro dia ela secou. Mas não teve compaixão, não teve misericórdia daquele povo. Deus estava querendo dar uma lição para Jonas em relação a essa árvore. Porque Jonas, ele fica irado, porque aquele povo ali se converteu. Ele sobe, se senta, faz uma cabana, ali ele fica observando a cidade. Então Deus criou essa situação para mostrar para ele que ele estava ali com compaixão, com pena de uma árvore que num dia ela nasceu e no outro dia ela secou. Uma árvore que ele não plantou, ele não regou. Ele estava ali com aquela compaixão com aquela árvore, mas ele não estava com compaixão nenhuma de um povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus. E aqui o Senhor está dizendo: então disse o Senhor a Jonas: fazes bem, que assim te ireis por causa dessa aboboreira. E ele disse: faço bem, que me revolte até a morte. Jonas estava dizendo que estava revoltado até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste nascer, que nunca nasceu, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não lhe tem compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão ali 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Aqui o Senhor está falando, ele não teve compaixão. Ele não teve compaixão. O livro de Jonas encerra no capítulo 4. Aqui nós não vemos nada mais falando de Jonas. Se aqui nesse momento ele morreu, se aqui nesse momento ele se arrepende dessa ira que ele estava sentindo pelo povo ter se convertido.
nós vemos e aprendemos aqui que a desobediência, ela gera inimizade com Deus. A desobediência, ela nos afasta de Deus. A desobediência nos leva a caminhos confusos. A desobediência, ela gera uma falta de direção. Nos primeiros versículos do primeiro capítulo ali, vemos que aqueles homens, aqueles marinheiros que estavam ali, eles estavam sem direção nenhuma. Através daquela desobediência, gerou tudo aquilo. A desobediência, ela gera na vida do homem um grande perigo. Ela traz grandes consequências. Ela traz prejuízos espirituais, prejuízos físicos. Em Mateus capítulo 11, o versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Se sobre a tua vida está um fardo pesado, muitas preocupações, direções contrárias, você não está entendendo? Isso é um fardo pesado. É a desobediência que está. Muitas vezes o homem trilha caminhos errados, desobedece a Deus. E Deus mostra situações, permite situações para fazer aquela pessoa se posicionar. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele está dizendo, vem a mim, meu filho. Obedece a mim, meu filho. Me obedeça. E eu tirarei esse fardo pesado que está sobre você. A Bíblia fala, e claramente aqui, tudo estava bem, mas Jonas resolveu desobedecer. Passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas ele lá dentro daquele lugar, ele clama a Deus e Deus ouve. Mas quando Deus tira Jonas daquele lugar, de dentro do peixe, Deus fala a segunda vez com Jonas no capítulo 3, dizendo para ele pela segunda vez que ele fosse para Nínive, e dessa vez ele vai para Nínive. E quando chega lá, que ele começa a pregar a palavra de Deus, o povo se arrepende. Jonas vai e fica irado com aquilo. Deus vai e mostra uma situação para Jonas. Deus cria uma situação para que Jonas entendesse. Jonas não tinha compaixão daquele povo. Mas Deus tinha. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Deus vê dentro, Deus vê o coração do homem. O homem olha para o outro e não dá nada pelaquela pessoa. Julga aquela pessoa pela aparência daquela pessoa. Mas Deus, ele conhece o coração. Aquele povo, ele praticava muita maldade. Mas na hora que ouviu a palavra de Deus, eles se arrependeram rapidamente. Clamaram, fizeram jejum, se humilharam. Rapidamente eles obedeceram àquela voz, àquela pregação, e aquilo agradou os olhos do Senhor. Que no capítulo 10, versículo 10 do capítulo 3, Deus se arrepende e não fez aquele mal àquele povo mais. Então vemos aqui, em Efésios 5 e 6, fala, ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. A Bíblia diz aqui em Efésios 5 e 6 que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Então, às vezes, tem algo acontecendo na tua vida, seja em alguma área da tua vida, seja uma doença, uma enfermidade que atingiu, seja no relacionamento, seja no trabalho, onde for, muitas vezes está algo turbulento ali e Deus está falando com você. Se posicione, volte a obedecer,
Volte a ouvir a minha palavra. E as coisas voltarão a andar certinho. Então nós aprendemos que a desobediência, ela gera uma inimizade com Deus. A desobediência, ela leva a caminhos errados, a direções erradas. A desobediência, ela faz isso, ela afasta o homem, afasta a mulher de Deus. E Deus, nessa passagem aqui, ele fala para mim, ele fala para você: obedeça a minha palavra. Obedeça os meus mandamentos. Porque Deus aqui criou toda essa situação para mostrar que o melhor caminho é a obediência. Quando a gente desobedece, a Bíblia diz claramente aqui, Jonas, ele estava dormindo, um sono profundo, enquanto tudo estava acontecendo. Porque a desobediência fez ele ficar ali, despercebido. Ele não deu a mínima para as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ele não estava mais enxergando o perigo, mas o perigo estava ali. Mesmo ele desobedecendo, mesmo Jonas desobedecendo, Deus deu um escape para Jonas. Deus deu ordem para aquele peixe engolir Jonas. Deus não permitiu ele morrer 3 dias, 3 noites dentro daquele peixe, mas ele não morreu. Aí quando Jonas sai, arrependido, 3 dias clamando, orando, Deus perdoa Jonas, tira Jonas daquele peixe. Para quando Jonas pregar, Jonas fica irado porque o povo se arrependeu. Nós vemos aqui nessa passagem que a desobediência nos afasta de Deus, que a desobediência ela gera inimizade com Deus. A desobediência ela gera uma falta de responsabilidade. A desobediência nos faz ficar dormindo enquanto o perigo está próximo, o perigo está do lado. Então Deus está dizendo para mim, obedeça. Deus está dizendo para você, obedeça. Essa história ela é sobre a desobediência. A Bíblia fala que um rei chamado Saul, ele desobedeceu a Deus também. E pela sua desobediência, nunca mais ele teve outra chance. Muitas outras pessoas desobedeceram ao Senhor. Para alguns, teve outra chance, para outros não. Então, a desobediência pode não ter mais outra chance. Quanto mais você desobedece, quanto mais eu desobedeço, nós estamos nos afastando de Deus. Chega uma hora que não terá mais outra chance. Então aqui nós aprendemos. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus. E ele não teve outra chance. Jonas desobedeceu. Jonas teve outra chance. Quando Deus mandar você fazer algo, faça algo. Se a palavra do Senhor diz assim, faça assim. E se você desobedeceu, nunca é tarde, peça perdão ao Senhor. Porque assim como ele perdoou esse povo que fazia tanta maldade, esse povo que matava a sangue frio, a sua maldade era grande, tinha subido à presença de Deus. Toda a malícia daquele povo, mas o povo pediu perdão e foi perdoado. E o Senhor diz, venha a mim, me obedeça. E o Senhor, ele trará novos rumos, novas situações na minha e na sua vida. Aquilo que está embaraçado, aquilo que está trazendo muitas turbulências, aquilo que está desandando. Muitas vezes temos que refletir, muitas vezes é algo em nós. Que a gente possa aprender com essa palavra. Que o Senhor venha tratar o meu e o seu coração nessa noite.
através dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.